Graça e paz, queridos alunos. Estamos na oitava aula. Cronologicamente falando, estamos entre o terceiro e o quarto séculos da história da igreja. Essa parte que vamos estudar hoje ela é muito importante. Constantino é um divisor de águas aí para a cristandade. É ele que aceita o cristianismo como uma religião oficial e põe fim às perseguições. Ele convoca também o Concílio de Nicéia, onde se estabelece questões cristológicas muito importantes, e é isso que nós veremos. Constantino e a nova relação entre igreja e Estado, né? E o Concílio de Nicéia convocado por ele. Nós estamos, antes de Constantino, nós estamos no governo de Diocleciano, que já foi mencionado aqui, que foi a maior perseguição, a última perseguição aos cristãos, a chamada Grande Perseguição, foi durante a época de Diocleciano. E foi muito forte, foi muito feroz, né? Em 285, o imperador Diocleciano dividiu a administração imperial. Para efeitos práticos, ele dividiu em duas metades, a ocidental e a oriental. E também ele criou divisões chamadas dioceses. Ele dividiu o império em 12 dioceses. Eu já vou mostrar isso para vocês no mapa. E entre 324 e 330, Constantino transferiu a capital principal de Roma para Bizâncio, conhecida mais tarde como Constantinopla, ou seja, a cidade de Constantino. E ela era conhecida também como Nova Roma, ok? Constantinopla, na, nos tempos antigos, é a atual Istambul, na Turquia. Então, se vocês forem ver o mapa e procurarem lá a Turquia, vejam primeiro, localizem o Mar Mediterrâneo, ao norte ali do Mar Mediterrâneo, vocês vão ver a Turquia e vão localizar Istambul. Exatamente, são as mesmas cidades, só que essa cidade ela foi mudando de nome. Ela chamou-se Bizâncio, depois passou para Constantinopla e depois passou para Istambul, tá? Eu vou aqui mostrar no mapa ao mesmo tempo que eu vou fazer uma leitura para vocês e já vamos discutir um pouco esse mapa. Como eu falei, o Diocleciano, ele tinha o propósito de fornecer ao império uma sucessão ordenada ao trono, tá? E dar aos altos comandos militares uma virada certeira, tá? Na regra de sucessão, porque a sucessão ao trono era muito complexa e muito bagunçada e havia muitos golpes, certo? Para isso, ele começou a fazer uma organização espacial. O Império foi dividido em o Império foi dividido em 4 regiões que ele chamava de prefeituras, que deveriam ser governadas por 2 Augustos, assistidos por 2 Césares, certo? Sob esse plano de reorganização, Diocleciano e Maximiano tornaram-se Augustos, e Galera e Constâncio Cloro foram nomeados Césares, incumbidos principalmente da administração civil. Tá? Cada imperador governou uma prefeitura e cada prefeitura tinha sua própria capital. Depois de 284, Roma já não era mais a residência imperial. Tá? E o império era dividido em 12 partes, que ele deu o nome de dioceses, e aproximadamente em 100 províncias. O número de províncias variava conforme eram criadas, divididas ou combinadas. Então vamos aqui entender no mapa. Vocês estão vendo que tem uma linha imaginária divisória aqui? Esta linha
dividiu o império aqui na porção ocidental, onde você tem a parte da Itália, a divisão da Itália, a Vienense, a Gália. Gália hoje é a França. Olha, a Britânia, né, Inglaterra, a diocese da Espanha, que hoje é Espanha, certo? E você tem a porção oriental, onde você tem justamente o que a gente chama de, aqui, olha, a diocese do Ponto e da Ásia, é a antiga, vamos dizer assim, Ásia Menor, tá? Aqui você tem a diocese de Mésia, ela é onde você tem a Macedônia e a Grécia, certo? Então, essas divisões, elas são uma forma prática de ter um controle e ter uma melhor aproveitamento e controle, inclusive, dos recursos, né? Porque a questão financeira, a questão cultural também eram importantes. E o Diocleciano percebeu que no momento em que ele estava no comando e no poder, a parte oriental era a parte bem mais forte, não só de numérica, ou seja, número de habitantes, mas financeira e cultural, tá? Então começou, tanto que vocês sabem, eu já comentei com vocês, que esse curso vai até 476, quando o que acontece, queridos? A parte ocidental, ela, enquanto unidade, ela desaparece. Ela vai ser fragmentada em função da invasão dos povos bárbaros, tá? Então, voltem lá nas primeiras aulas, na primeira e segunda aula, onde vocês têm tudo isso. Isso agora está sendo, isso vocês vão começar a perceber, essa questão da divisão do império e depois o porquê, tá? Então, vocês têm aqui com Diocleciano, oh gente, eu tô cansada, desculpe. Diocleciano, né? Ele realmente teve uma visão muito extraordinária sobre essa questão do império estar correndo riscos, né? E essa nova organização administrativa ajudou a manter o império por mais algum tempo. Pelo menos o oriental se manteve por muito mais tempo, o ocidental, em 476, realmente caiu, certo? Aí depois vocês têm a figura de Constantino, né? Constantino, chamado Constantino o Grande, tá? Vamos ver um pouquinho da vida dele e quão extraordinária foi a figura dele. Vamos lá, primeiro, alguns elementos da sua biografia. Imperador romano, tá? De 288 a 337. Ele é também conhecido como Constantino Magno. Magno quer dizer grande. Foi um imperador romano que nasceu na cidade de Naissus, atual Sérvia, o que corresponde ao país Sérvia de hoje, em 26 de fevereiro de 272. Seu nome completo era Flávio Valério Aurélio Constantino. Era filho de um oficial grego, Constâncio Cloro, que no ano de 305 foi nomeado Augusto, né? E de uma mulher que se tornou santa, a Helena de Constantinopla. Olha, queridos, eu li para vocês que Constâncio Cloro foi nomeado César, incumbidos, olha, Galério e Constâncio Cloro foram nomeados a serem Césares naquela nova divisão. Tá aqui, esse Constâncio Cloro, ele era o pai, tá, do futuro imperador romano Constantino, tá? A mãe dele, a Helena, ela tornou-se santa pela Igreja Católica. Ela é conhecida como Helena de Constantinopla. Essa imagem aqui é uma imagem dela. Ela
ela era muito piedosa e ela abraçou o cristianismo e incentivou o filho a também tornar-se cristão, tá? Então, temos uma figura aí bastante interessante, que é a mãe de Constantino, certo? Não há histórias ou biografias que lidaram com a vida de Constantino e do Estado. A fonte mais acessível que temos é a vida de Constantino, de Eusébio de Cesareia, e o texto chamado De Mortibus Persecutorum, ou seja, a morte dos perseguidores, de um escritor chamado Lactâncio, tá? E é o Lactâncio que narra uma coisa que nós vamos estudar daqui a pouco no próximo slide, a visão de Constantino. É nesta visão que ele tem quando ele vai guerrear, quando ele está sobre uma ponte e vai guerrear, ele tem uma visão e por causa dessa visão ele se torna cristão. Tá? Em seu governo, a fé cristã se tornou a religião oficial do Império Romano. Constâncio Cloro, o pai de Constantino, morre em 306 e Constantino é aclamado imperador pelas tropas locais em meio a uma difícil situação política agravada pelas tensões com os antigos imperadores, o Maximiano e seu filho Magêncio. É com esses dois imperadores que o Constantino vai ter que guerrear. E ele derrotou primeiro o Maximiano, em 310, e logo depois o Magêncio, na batalha que ficou famosíssima, chama-se Batalha da Ponte Milvio, em 28 de outubro de 312. Milvio, viu, queridos? Vocês vão ver aqui o nome correto. Batalha da Ponte Milvio. Isto. Essa é uma ilustração muito bonita dessa batalha, tá? E aqui que o Lactâncio conta que o Constantino, antes dessa batalha, teve uma visão. Segundo os cronistas do século IV, Eusébio de Cesareia e Lactâncio, a batalha marcou o começo da conversão de Constantino ao cristianismo por causa dessa visão. Qual? Ele, olhando o sol, que era venerado pelos pagãos, ele viu uma cruz e ordenou a seus soldados que pusessem nos escudos o monograma de Cristo, ou seja, as duas primeiras letras do nome grego de Christos, Christos, né? Essas duas letras ele queria que se pusesse sobreposta. Embora continuasse praticando ritos pagãos, desde essa vitória mostrou-se favorável aos cristãos. Primeiro ele foi favorável. E aí, sendo Licínio imperador no Oriente, promulgou o chamado Édito de Milão. O que é o Édito de Milão? É uma espécie de decreto em que favorece a liberdade de culto. Mais tarde, os dois imperadores se enfrentaram e no ano de 324, Constantino derrotou Licínio e se converteu no único Augusto do Império. Lembram que eu li para vocês que o Império tinha 2 Augustos e 2 Césares? Mas quando ele derrotou Licínio, ele acabou se tornando-se o único Augusto do Império. São títulos, viu? Augusto, Césares, que hoje a gente tem como nomes de pessoas, de homens, né? O Augusto, César e tal, mas na sua origem esses nomes são, como eu posso dizer, são títulos, tá? E tem uma hierarquia, um Augusto é muito mais do que um César, ok? Aqui no nosso livro que a gente está seguindo, eu vou ler alguns trechos importantes para vocês. A conversão e o reinado de Constantino marcam um importante ponto de virada na história da Europa e do Oriente Médio. Em muitos tópicos na história cristã, a distinção pré-constantiniana e pós-constantiniana é mais do que uma divisão cronológica conveniente que os historiadores empregam. O termo representa diferença real e simbólica. Alguns desses principais recursos aparecerão no decorrer da nossa narrativa. O pai de Constantino, Constâncio Cloro, ele foi um neoplatônico tolerante do cristianismo. E a mãe de Constantino foi Helena,
que veio de circunstâncias bastante humildes. Ela era cristã e mais tarde ficou conhecida como Santa Helena. Fontes pagãs dizem que Constantino, com a morte de seu pai, teve uma visão em um templo de Apolo que foi interpretada para significar que ele seria o imperador. Já as fontes cristãs descrevem essa visão antes da Batalha da Ponte Milvia, que marcou sua união à religião cristã. Então, veja, é bastante interessante, né? Essas narrativas, e por causa dessas visões e dessa simpatia pelo cristianismo, ele editou, promulgou o Edito de Milão. E aqui eu pus exatamente o que é esse edito, tá? Foi promulgado a 13 de julho de 313 pelo imperador Constantino, assegurou a tolerância e liberdade de culto para com os cristãos, alargada a todo o território do Império Romano. Queridos, nós estávamos acabando de sair da maior perseguição aos cristãos, que foi assim chamada a grande perseguição. Lembre-se disso. Então, isso é um grande passo, é um grande alívio, tá? Tal documento, publicado em forma de carta, transcreveu o acordo entre Constantino e Licínio. Uma parte do texto diz, aí eu reproduzo uma parte do texto. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontrando-nos em Milão, por isso que se chama Édito de Milão, para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos, os cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora ser-nos-á propícia a nós e a todos nossos súditos. Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho e que ninguém absolutamente os impeça ou os moleste, certo? Então vocês veem que é uma coisa muito importante historicamente falando. Realmente é extraordinário. E depois ele realmente ele se converte e se torna um cristão ele mesmo, tá? Aí vocês têm aqui mais um trecho que eu gostaria de ler, ainda para falar mais um pouquinho do Constantino, que após a morte de seu pai, Constantino rapidamente consolidou seu domínio sobre a parte ocidental do império e marchou contra Magêncio na Itália. Em 312, como suas tropas estavam acampadas ao norte do rio Tibre, perto de Roma, Constantino teve uma experiência religiosa. Aí nós estamos contando a visão de Constantino, na qual admoestou para adotar-se o monograma Rho, as duas primeiras letras da palavra grega Cristo. Então vocês têm, olha, que parece o nosso X, que na realidade a gente fala Ri, e esta letra que parece um P, na realidade é um R grego. E o nome dela é letra Rho, tá? Esse símbolo ficou como emblema das suas tropas. Lactâncio diz que as instruções vieram em um sonho, alegando repetir um relatório do próprio Constantino. Eusébio de Cesareia, nós já vamos falar dele, é muito importante Eusébio de Cesareia, relatou que houve tanto um sinal no céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, como uma aparição de Jesus Cristo na noite seguinte em um sonho, certo? Então, aqui nesse slide, eu procurei reforçar mais algumas informações que Constantino levou a cabo numerosas reformas de tipo administrativo, militar e econômico, mas no que mais se destacou foi nas disposições político-religiosas, em primeiro lugar, e nas que tinham por objetivo a cristianização do império.
tá? Promoveu estruturas adequadas para conservar a unidade da igreja como modo de preservar a unidade do Estado e legítimas a sua configuração monárquica, embora também tivesse outras motivações religiosas de tipo pessoal. Vejam, então, a partir deste momento, a relação igreja-estado muda completamente. Elas se misturam, tá? Constantino ainda tomou certas medidas contra heresias e cismas. Cismas quer dizer divisões, como eu já falei para vocês, como, por exemplo, o donatismo, através de várias disposições administrativas eclesiásticas. Constantino convocou o Concílio de Nicéia para resolver a controvérsia trinitária originada por Ário. No decorrer da aula, um pouquinho mais lá para frente, nós vamos falar especificamente do Concílio de Nicéia. Esse concílio é tão importante que os pais da igreja, uma das outras divisões possíveis, vocês podem falar, como eu já ensinei para vocês, pais gregos, pais latinos, pais apostólicos, apologistas, né? Mas uma divisão um pouco mais geral e mais cronológica seria pais antenicenos e pós-nicenos, antes. Não é anti de contra, não é com i, é com e. Pais anteriores a Nicéia, ao concílio de Nicéia. Tá? Esse concílio de Nicéia aconteceu no ano de 325, tá? Em 330, portanto, já depois do concílio de Nicéia, que nós falaremos daqui a pouco, né? Transferiu a capital do Império de Roma para Bizâncio, a qual chamou de Constantinopla. Quer dizer, ele se auto-homenageou com o nome, a cidade de Constantino, né? O que implicou uma ruptura com a tradição, apesar de ser sua intenção realçar o aspecto de capital cristã. Como era normal na sua época, ele só foi batizado pouco antes de morrer por Eusébio de Nicomédia, bispo de tendência ariana. Muito bem. Então, em todas essas aulas eu tenho falado que muito do que a gente sabe, e muitas vezes eu comento sobre Eusébio de Cesareia, né? Não confundam com esse Eusébio aqui de Nicomédia, que ele é um bispo que batizou o Constantino, ok? Agora, o famoso Eusébio de Cesareia foi um grande historiador. Ele foi o primeiro historiador da igreja, podemos dizer assim. A partir dele, sabemos de muitas coisas da igreja primitiva, muitos nomes chegaram até nós através do seu livro, tá? Então, este livro chama-se História Eclesiástica, tá? Esta aqui, patrística, a Paulus fez uma coleção desses livros, todos verdinhos, caríssimos, por sinal, são bem caros, mas ela fez uma coleção enorme com todos os pais da igreja, tá? E entre esses livros encontra-se a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Tá? Eu acredito, eu não cheguei a pesquisar, mas que eu acredito que exista essa história eclesiástica em PDF. Ah, não, está aqui. A História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, está aqui, em PDF. Isso, eu achei sim. É que eu não tinha achado antes e eu achei agora, pouco antes de gravar a aula, eu revisei e achei e coloquei para vocês, certo? Então, vocês têm acesso ao texto. É um livro, é um texto muito grande, muito denso, mas é uma fonte inestimável, de valor inestimável para o estudo da igreja primitiva, para o estudo da igreja dos 3, 4 primeiros séculos, né? E aí, aqui tem um pouquinho da vida dele, Eusébio de Cesareia, cerca de 265, nasceu cerca de 265 e morreu em 30 de maio de 339. A morte dele parece que é mais certa a data. O nascimento ainda está em dúvida
se foi 64, se foi 66, né? Mas ou 265, enfim. Tá? Ele é também chamado de Eusébius Panfili, ou seja, Eusébio amigo de Pânfilo. Tá? Foi bispo de Cesareia e é referido como pai da história da igreja, porque nos seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. E aí eu pus o mapa para que vocês saibam aonde é Cesareia. Vocês têm aqui o Mar Morto, vocês têm aqui Jerusalém, vamos subindo, ó, Samaria e Cesareia. Esta Cesareia, nós temos uma outra Cesareia, tá? Mas esta Cesareia, para vocês identificarem que é esta Cesareia na costa de Israel, na costa do Mar Mediterrâneo, aqui Israel, ok? Vocês vão dizer Cesareia Marítima, tá? Então foi aqui que ele nasceu, em Cesareia Marítima, certo? Então, por que que eu coloquei esses dois slides sobre Eusébio Cesareia? Porque ele ele era, digamos assim, o historiador oficial de Constantino. Ele escreveu a vida de Constantino e escreveu tudo o que acontecia e o que tinha acontecido, toda a tradição, até o presente momento. Então, ele não só é contemporâneo, como ele é um grande admirador e historiador do imperador Constantino, tá? E, como eu falei, o livro dele, História Eclesiástica, é o primeiro livro da história da Igreja Cristã nos seus primeiros séculos, certo? Agora, voltando, o Constantino, como eu falei lá em cima, ele convocou um concílio, né? O concílio é uma reunião de bispos, é uma reunião para se definir um determinado assunto, tá? E o grande ponto que estava se discutindo na época era uma questão cristológica, tá? Então, Ário começou a propagar algumas ideias, um bispo chamado Ário começou a propagar algumas ideias que estavam incomodando, que não foram aceitas por Constantino. Então, Constantino convocou esse concílio, essa reunião de bispos, para discutir a questão do arianismo. E a partir desse concílio se definiu determinados pontos doutrinários que permanecem até hoje. Então vamos ver primeiro quem era esse Ário, né? O que, que ele queria. Olha, essa ilustração que eu peguei da internet, olha, Arius, tá vendo? Tem até o nome dele aqui, né? Quem ele era? Uma figura central e polêmica do cristianismo na virada do século III para o IV depois de Cristo, né? Não se sabe exatamente a data nem o local em que esse sacerdote norte-africano nasceu, mas é do norte da África, tá? Especula-se que possa ter nascido na Líbia entre os anos de 250 e 260, e há uma pequena evidência de que tenha sido aluno de Luciano de Antioquia, um bispo, ok? Ário foi o fundador da doutrina conhecida como arianismo, tida como herege pelo cristianismo histórico e ortodoxo. Nós já vamos falar quais são os pontos do arianismo, tá? Foi, antes de se afastar do trinitarismo, um presbítero cristão de Alexandria, ordenado por Melito de Licópolis, pelo que também é conhecido por Ário de Alexandria. Tá? Então, ele nasceu provavelmente na Líbia, mas ele estudou e viveu também em Alexandria. E o que, que ele pregava? Agora, a grande importância de vocês entenderem os pontos que são extremamente complexos, né? Extremamente perigosos para o cristianismo ortodoxo. Vamos lá. A heresia. A heresia de Ário se enquadra, segundo a ortodoxia da Igreja, no campo da cristologia, sobretudo no que tange ao entendimento teológico que se tem da Trindade. Ário defendia a seguinte doutrina, vejam vocês,
que Jesus era somente uma criatura humana e que não tinha a mesma substância do Pai, portanto negava o credo niceno-constantiplano, que usava o termo consubstancial ao Pai. Eu já vou mostrar para vocês o credo niceno, tá? Depois, quando eu falar do Concílio de Constantinopla na próxima aula, aí a gente vai ver quais foram os acréscimos para você ter esse credo chamado niceno-constantinoplano, ou seja, um credo que veio dos concílios de Nicéia e do concílio de Constantinopla, que falaremos ainda, certo? Ário negava que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, negando, portanto, a própria Trindade, tá? E considerava o Filho inferior em dignidade e coeternidade ao Pai, ou seja, Jesus não já existia desde toda a eternidade. Então, o que vocês podem perceber aqui? Que realmente o pensamento dele era altamente herético, tá? Aqui no livro, eu vou ler um trecho que fale sobre Ário, para ficar registrado. Olha, Ário era um líbio de nascimento, mas recebeu sua educação religiosa de Luciano de Antioquia. Foi um mártir, viu, Luciano? Ele já era um pregador popular na Alexandria quando desafiou os ensinamentos do seu bispo, Alexandre, de que o Pai e o Filho possuem igual eternidade. Ário afirmou: houve uma vez em que Cristo não era, entendendo engendrar como equivalente a criar. Ário ensinou que Jesus não foi derivado da substância do Pai, mas como o primeiro e mais alto das criações de Deus, tornou-se o instrumento de todo o restante da criação. Tá? O bispo Alexandre, que coincidentemente estava em Alexandria, né? Os nomes são coincidentes, né? Garantiu uma condenação aos ensinamentos de Ário em um sínodo em Alexandria no anos 317 ou 18, que enviou uma carta a outros bispos sobre a exclusão de Ário da comunhão. Tá? Ário colocou seus pontos de vista por escrito e apelou aos seus amigos, notadamente Eusébio, bispo de Nicomédia, não Eusébio de Cesareia, tá? O Eusébio, bispo de Nicomédia, aquele Eusébio que batizou Constantino, tá? Para apoio. Ambos os lados circularam correspondências conflitantes. A disputa chegou aos ouvidos de Constantino, que enviou seu assessor eclesiástico principal para analisar a situação. Questão esta que veio à tona em um sínodo em Antioquia no início de 325. O sínodo condenou a cristologia de Eusébio, bispo de Cesareia, e outros dois. Eustácio, um forte oponente de Ário, tornou-se bispo de Antioquia. E logo em seguida, o Constantino aí convocou um concílio, que é uma reunião de uma amplitude muito maior, onde se vem bispos de todos os lados, que foi o concílio de Nicéia, certo? Então, agora nós veremos o concílio de Nicéia, mas Nicéia fica onde? Então, tá aqui mais um mapinha, certo? O primeiro concílio de Nicéia. Aqui você tem uma referência de um vídeo aqui que você tem um pequeno vídeo curto sobre o concílio de Nicéia, tá? Do pastor Alderi de Matos, eu não lembro sobre o nome todo dele, mas ele é muito bom, ele é da igreja presbiteriana, ele é do Mackenzie, tá? E ele faz pequenas observações onde ele inclusive fala do credo de Nicéia, tá? Então vocês têm aqui, olha, vamos procurar coisas conhecidas. Alexandria já sabemos que aqui, tá vendo? No norte, né, do Egito. Ó Jerusalém aqui. Jerusalém, vamos subindo ao norte, ó Nicéia e Constantinopla. Vocês veem que aqui tem um canal
né, entre Constantinopla e Nicéia. Estão percebendo? Aqui vocês têm o mar Mediterrâneo, tá? Então Nicéia fica também, como sempre, na Ásia Menor, atual Turquia, né? Mas o importante é vocês terem uma noção, olha, a distância para Jerusalém, ok? Embora este mapa seja um pouco anacrônico, ou seja, não seja exatamente da época do concílio, né? Foi o mapa que eu achei mais nítido, mais claro, para que vocês tenham ideia da localização da cidade de Nicéia. Por isso que o concílio chama-se Concílio de Nicéia. Então vamos ver. Na realidade, é o primeiro concílio, tá? Haverão vários concílios em Nicéia, tá? Esse foi o primeiro concílio. Ele foi tão importante que ele marcou realmente, ele dividiu a história da igreja antiga em antes de Nicéia e depois de Nicéia, tá? Foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia da Bitínia. A Bitínia, vamos dizer assim, é o estado onde está a cidade de Nicéia, né? Você tem cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, você tem Campinas, no estado de São Paulo. Nicéia está no estado da Bitínia, na atual Turquia. Tá? Esse concílio foi convocado pelo imperador romano Constantino em 325. Constantino I organizou o concílio nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não votou, não deu voto oficial. Tá? Esse concílio ecumênico foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. Ócio, bispo de Córdoba, pode ter presidido suas deliberações. Tá? Seus principais feitos foram a resolução da questão cristológica da natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai, a construção da primeira parte do credo niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Tá? Então, teve várias questões que foram debatidas, obviamente, como eu já adiantei, o que provocou, e a questão mais importante foi a questão cristológica, tá? Trazida por Ário e a sua heresia, o arianismo, né? E eu vou ler aqui um trecho sobre o credo de Niceno, um trecho aqui do livro, tá? Só para vocês terem uma ideia e ficar registrado, e depois nós vamos ver um pouco sobre o credo niceno, tá? Ok. A presença de bispos que mostraram lesões sofridas durante as recentes perseguições, agora reunidas sob favor e na presença do imperador romano, foi uma experiência comovente. Constantino chamou atenção para a unidade. Vocês estão entendendo a força desse primeiro parágrafo aqui do autor que a gente segue? Você ainda tinha bispos que estavam participando do concílio com marcas visíveis das torturas, gente, das torturas que eles tiveram durante a grande perseguição, né, na época do Diocleciano. Então, é muito forte isso, é muito recente, ainda está não só no corpo, mas na alma desses bispos, na alma dos cristãos, né? Continuando, os adeptos de Ário ofereceram confissões de fé trazidas em linguagem bíblica, mas, já que tais confissões não abordaram a diferença de interpretação entre Alexandre e arianos, como Eusébio de Nicomédia, sobre a origem de Cristo, elas foram insuficientes. Os pontos de vista sobre a questão doutrinária representados no concílio podem ser listados da seguinte maneira: 1. Os adeptos convencidos do ensino diário, liderados por Eusébio de Nicomédia. 2. Os subordinacionistas, moderados na tradição de Orígenes, que, embora não se referissem a assuntos tão agudamente como Ário, não viram seus ensinamentos como perigosos, dos quais Eusébio de Cesareia pode ser tomado como um dos representantes.
3. Os conservadores hostis a novas fórmulas e preocupados com a unidade, muitos em educação teológica. 4. Aqueles que achavam o ensino diário perigoso e queriam proibi-lo, como, por exemplo, Alexandre e Ósio. O Ósio que eu acabei de comentar, o bispo de Córdoba, que provavelmente tenha presidido a Assembleia, né, o concílio. E, finalmente, 5, os monarquianistas, cujos pontos de vista foram percebidos por muitos como carregados de um modalismo implícito, como Eustáquio de Antioquia e Marcelo de Ancira. Uma esmagadora maioria de bispos não concordava com Ário, mas foi mais difícil para ele chegar ao acordo sobre uma declaração positiva da doutrina, tá? Vejam, então vocês, o que eu quero mostrar com isso, com essa leitura? Em primeiro lugar, que havia muitas correntes, não era só arianistas e não arianistas, a favor e contrário, não. Tinha a favor, tinha mais ou menos a favor, tinha um mais ou menos contra, mas não achava ele perigoso, e tinha os que achavam ele perigosíssimo. Vocês percebem? Então deve ter sido uma discussão extraordinária, deve ter sido uma discussão extraordinária. E aí eles chegaram finalmente a um ponto, claro que hoje nós sabemos que é o aceito, tá? Que pai e filho são da mesma substância, o filho não é inferior ao pai. Então eles colocaram isso numa espécie de texto orientador da doutrina que ficou conhecido como o Credo de Niceno. Credo é aquilo que eu creio, tá? Credo é eu creio em latim, tudo bem? Então, o Credo Niceno, ele ficou assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, em um só Jesus, um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Vou parar por aqui, o resto vocês vão lendo, tá? Mas vejam a importância, foi uma resposta absolutamente direta à heresia do arianismo, tá certo? E com isso eles puseram fim a essa questão cristológica, tá? E esse concílio, volto a dizer, para terminamos aqui a nossa aula, ele faz uma divisão, não só uma divisão temporal antes de Nicéia e depois de Nicéia, né? Mas uma divisão doutrinária, tá? E após esse concílio haverá outros também importantes. Na próxima aula, por exemplo, nós falaremos do concílio de Constantinopla, tá? Enfim, e você tem uma mudança, né, na organização da igreja. Nós vamos falar também dos pais da igreja, Nicena e pós-Nicena, ou seja, da igreja após os anos 325 até os anos 451, tá? Quando você tem o que dizem nos estudos de história da igreja, a era dourada da literatura dos pais da igreja, da literatura patrística, né? Você tem Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, outro Gregório, que é Gregório de Nissa, João Crisóstomo. João Crisóstomo é tão importante que até o próprio nome dele, Crisóstomo, quer dizer João, o boca de ouro. Criso é ouro, stomos, a boca, o boca de ouro. Ele falava, ele pregava tão bem. Então nós vamos entrar aí praticamente na última
parte, digamos, já do nosso curso, já entrando aí no século quarto, né? Mas é a chamada época de ouro, o que vem por aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa aí, às vezes, os balbuciar, né? Mas a gente vai lendo e vai tentando coordenar os pensamentos, às vezes dá uma engasgada. Espero que vocês tenham gostado, queridos. Um grande abraço e até a próxima aula.